Hoje, em Rompendo o Silêncio. Quantos tipos de personalidade os seres humanos têm? Este é um dos tópicos mais discutidos em psicologia. Já vamos começar! Olá a todas, estamos aqui com mais um episódio do nosso programa Rompendo o Silêncio. Hoje trouxemos para vocês um assunto bem curioso. Vamos falar sobre personalidade e também, Sara, sobre análise corporal. Análise corporal, isso mesmo. De repente você tá aí e tá pensando, esse tema não é muito agradável, mas fique ligado conosco porque você vai ver tantas informações e vai deixar você com um gostinho de quero saber mais sobre mim, né? E vamos fazer um teste também. A Roberta, que vai estar com a gente, ela vai ensinar a gente a fazer um teste bem prático, rápido, só basta ter uma caneta, né? Sim, e um papel. Fique conosco e vamos agora para a nossa primeira matéria. Muitas vezes ouvimos as pessoas comentarem sobre as outras. Ela tem muita personalidade. Ou ela não tem personalidade. Mas será que sabemos o que realmente é personalidade? Antes de mais nada, devemos diferenciar entre ter muito caráter e o que realmente é personalidade. A personalidade é um conjunto de características e qualidades que compõem o modo de ser de uma pessoa e a diferenciam dos outros. Ela compreende uma série de traços característicos do indivíduo, bem como inclui a maneira como ele pensa ou sente. A personalidade engloba tanto o comportamento explícito quanto a experiência privada de uma pessoa, pensamentos, desejos, necessidades e memórias. É distintivo e único para cada pessoa, pois embora existam alguns tipos de personalidade, a verdade é que cada pessoa é única, assim como sua personalidade. Por outro lado, ela reflete a influência de elementos psicológicos e biológicos da experiência sobre o comportamento. O objetivo da personalidade é a adaptação bem-sucedida do indivíduo ao meio ambiente. Em termos de suas características, permite construir a própria identidade e adaptar-se ao mundo. Eles caracterizam as pessoas e as tornam únicas. Inclui tanto características positivas quanto negativas, como empatia, solidariedade, raiva, otimismo, pessimismo, alegria, humor, sinceridade, honestidade e rancor. Também podemos falar de traços de personalidade como conjunto de traços comuns que constituem os diferentes tipos de personalidade. Assim, podemos falar de pessoas com tendências depressivas, pessoas dependentes e muito mais. Assim, vemos como a personalidade é, na verdade, muito mais do que ter ou não ter caráter, e que ela também engloba muitas características da pessoa, desde a maneira como ela pensa, sente, até a maneira como ela se comunica. Já estamos de volta para iniciar o nosso tema de hoje, que é falando sobre as personalidades. Um tema bastante curioso, não é, Sara? Sim, muitíssimo. Então vamos falar mais sobre isso. E para passar mais informações, temos conosco, através do Zoom, a Roberta. Roberta, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Roberta, você é expert em 16 tipos de personalidades, sim? Sim. Eu gostaria que você explicasse pra gente um pouquinho, primeiro, o que é personalidade, né? Às vezes a gente fica confundido, né? Personalidade com temperamentos, com caráter. Explica pra gente um pouco. Sim. Eu vou começar com uma frase do Bertrand Russell. Ele dizia que o que nós vemos depende do que acontece no nosso cérebro. Então, nós estamos reunidos aqui juntos, mas cada um está percebendo e julgando o que está acontecendo de formas diferentes. Essa cognição, ela leva a uma ação. Essa nossa ação leva a um hábito, esse hábito leva a comportamentos, e esses comportamentos vão acabar compondo quem nós somos, a nossa personalidade. Então, a história das 16 personalidades, ela começa um pouco com a história da humanidade. Desde os homens das cavernas, eles já pintavam caçadores, xamãs, os governantes. As tribos tinham papéis diferentes que acabavam acontecendo por preferência das pessoas. Elas tinham uma preferência, algumas eram boas
em correr, outras eram ligadas à vida espiritual, outras eram boas em administrar. E esses padrões passaram milhares de anos e até hoje nós vamos à igreja de forma diferente. Nós temos as pessoas que cuidam da segurança da sociedade. Então, muitos tentaram explicar o que é o temperamento, é o corpo, como explicar isso. Em 1921, o pai da psicologia analítica Carl Gustav Jung verificou que existiam padrões nas pessoas que se repetiam e podiam ser agrupados inicialmente em 8 tipos psicológicos. Depois, nos anos 40, Maia e Briggs criaram o famoso teste MBTI e foram as primeiras a sugerir um desdobramento para 16 personalidades. Nos anos 70, no leste europeu vieram as pessoas da teoria do Socionics, depois nos Estados Unidos o Dr. John Bowlby. Hoje nós temos o site bem popular do 16 personalidades, então é um tema que não para de crescer e provoca muito interesse, porque ele ajuda a compreender melhor a nós mesmos e ao outro. E você poderia nos explicar como que é feita essa teoria? Sim. Inclusive, quem estiver assistindo, se quiser pegar uma caneta, a gente já consegue verificar um pouco o nosso tipo. Então, a gente vai ter 4 critérios para formar as letras, sendo o primeiro, atitude, o segundo, como eu coleto informação, o terceiro, como eu julgo essa informação, e o quarto, o meu estilo de vida. Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa saber se você é introvertido ou extrovertido. Então, se você é aquela pessoa que chega em casa, gosta de ficar quietinha, tirar o sapato, não conversar com ninguém, focar em você, você se sente bem melhor com você mesmo, com o seu mundo interior, você provavelmente tem uma preferência pela introversão. Agora, se você é uma pessoa que quando chega em casa fala, não, fico entediado, tenho que ir para o mundo, preciso de uma viagem, um projeto novo, preciso sair, é aquela pessoa que se sente melhor para fora, fazendo coisas. Então, você provavelmente vai marcar a letra E, de extrovertido, tá? Essa é a primeira dicotomia. A segunda se refere a como captamos informação. Tem aquela pessoa que está sempre no mundo da lua, que ela é muito criativa, cheia de imaginação, mas ela não presta atenção em nada. Perde chave, deixa a comida queimar, esquece tudo que é detalhe. Essas a gente vai chamar geralmente de intuitivas. Então você vai marcar aí a letra N, que são pessoas que focam mais na imaginação, na percepção de possibilidades. Agora, se você é aquela pessoa pé no chão, detalhista, que acredita no que vê, você provavelmente é uma pessoa que vai marcar o S de sensorial. Então, ou S ou N. Agora vamos para a tomada de decisão. Se você é uma pessoa que quando tem que tomar a decisão, você considera os seus valores ou os valores das outras pessoas, você é uma pessoa do tipo sentimento. Então, você vai marcar a letra F. Você toma a decisão se preocupando com valores. Agora, se você é uma pessoa que não se importa com as pessoas e sim com o tema que está sendo tratado, você é uma pessoa pensamento. Suas decisões são lógicas e impessoais. Então, você vai marcar a letra T de thinking, porque é sigla em inglês, né? E por último, no estilo de vida, se você é aquela pessoa que não tem hora para nada, vai fazendo as coisas aos poucos, gosta de deixar opções em aberto e vai vendo, você é a letra P, de perceptivo. Você é uma pessoa mais flexível, relaxada e aberta. Agora, se você é aquela pessoa que tem hora para tudo, faz a sua agendinha e detesta mudança de compromisso e surpresas de última hora, você vai ser uma pessoa J, de julgador. E aí, conseguiram fazer as letrinhas de vocês? Sim, na minha cabeça sim. Já tinha feito o teste. Muito legal. É bem interessante mesmo. E fiquei animada por me conhecer um pouco melhor, né? Com o resultado. E eu tenho outra pergunta. Existem tipos de combinações mais comuns? Existem sim. O tipo mais comum no mundo é uma personalidade a que chamamos de ISTJ. São pessoas extremamente responsáveis, organizadas e sérias. O único problema delas é que elas têm medo de mudança. Então, sabe aquela formiguinha que está sempre pensando no amanhã e vai fazendo a sua parte para quando o inverno chegar? Felizmente, eles são a maioria da população. São pessoas responsáveis, confiáveis e muito
boas para se trabalhar. Ai, eu tô tão prestando atenção no que a Roberta tá falando. Eu tô esquecendo aqui que eu tenho as minhas perguntas. Pode nos dizer um pouco sobre cada combinação? Podemos sim. Se você tirou ISTJ, você é uma pessoa muito calma, organizada e responsável, mas você tem medo de mudança. Se você tirou ISFJ, você é uma pessoa também muito calma, protetora e defende as pessoas que você ama com todo afinco. Mas tem que tomar cuidado para não deixar pisarem em cima de você, já que são muito humildes. Se você tirou ESFP, você é a alma da festa, mas detesta pensar nas consequências das suas ações amanhã. Se você tirou ESTP, você é uma pessoa que vive no momento, na ação, extremamente persuasiva, age primeiro e pensa depois. E esse é o seu problema. Se você tirou um tipo INTJ, você é uma pessoa visionária, estratégica e tem um plano arquitetado para tudo, mas tem dificuldade de ser espontâneo. Se você tirou INFJ, você é uma pessoa visionária em termos de relacionamento humano. Sabe aquela pessoa que é o terapeuta não pago de todo mundo? É esse. Só que essa pessoa tem um pouco de dificuldade em também viver a vida ali no momento. Pensa demais, reflete muito. Se você tirou ENTP, você é uma pessoa visionária, crítica, com humor debochado, que traz novas perspectivas para a sociedade. Mas na hora de pôr a mão na massa, dificilmente continua aquilo que você iniciou. Se você é NFP, você é um espírito livre, um coração rebelde, uma pessoa que vem para inovar e é muito inspiradora e linda. Mas você também tem dificuldade em ser consistente nas suas ações, porque muda e enjoa o tempo todo. Se você tirou ESTJ, você é um excelente implementador, organizador de pessoas e processos. Se você tirou ENTJ, você é um líder perspicaz e visionário, mas pode ser muito rígido e ter dificuldade de olhar para si. Se você tirou INTP, você provavelmente é uma pessoa extremamente inteligente, que vê várias possibilidades teóricas, mas tem dificuldade de colocar em prática e se relacionar com as pessoas. Se você tirou ISTP, você é uma pessoa muito inteligente, crítica, com uma alta capacidade mecânica, que também tem dificuldade em se relacionar e entender o que as outras pessoas querem ou esperam de você. Se você tirou ESFJ, você é aquela típica mãezona, aquela pessoa popular, agradável, só que você olha tanto para harmonizar com o outro que você esquece de olhar para você. Você abafa as críticas para não estragar o clima. Se você tirou ENFJ, você é uma pessoa muito harmônica, que tem uma oratória impressionante, mas também tende a ocultar, passar, esconder debaixo do pano as coisas ruins para não estragar o clima. Se você tirou INFP, você é um romântico, sonhador individualista, que respeita a individualidade de cada um, mas não suporta que tentem mandar no que você pensa e sente. E se você tirou o ISFP, você também é uma pessoa sonhadora, mas muito aberta à ação e que tem um dote artístico muito forte. Bom, essas foram as 16. Bastante, né? E acontece da pessoa não concordar com o resultado delas? Acontece sim. Os testes, eles são excelentes para nos dar indícios. Algumas vezes eles conseguem dar a personalidade correta, mas em geral o recomendado é que você faça o teste e procure um especialista para debater. Principalmente porque nós temos vieses. Às vezes a gente se vê como um tipo de pessoa que a gente é. Mas muitas pessoas, elas não têm consciência de quem elas são. E por isso elas continuam repetindo padrões e não percebem o que está na sombra e o que está no erro. Então, essa pessoa pode ajudar com a autoavaliação dela, dando um olhar de fora, uma contribuição. E o quanto essa definição pode nos ajudar, Roberta? Olha, eu sou suspeita para falar. Essa teoria ela é muito rica, muito ampla. Eu acho que já poderia ser ensinado nas escolas. Porque, por exemplo, muitas vezes a gente olha o mundo a partir do nosso ponto de vista e esquece de quem está à nossa volta. Por exemplo,
Uma mãe pode achar que o filho não gosta dela ou que está infeliz porque está trancado no seu quarto o dia todo e não participa dos eventos de família. Mas às vezes aquele menino, ele é apenas introvertido. Ele se sente tão bem com ele que ele não quer participar tanto, ele quer ficar quietinho. Às vezes um marido, geralmente as mulheres caem mais no tipo sentimento, né? E o marido, a maioria das vezes, cai no tipo pensamento, embora tenha variações. Essa mulher olha para o marido e fala: meu marido não me ama, ele não se abre, não fala dos valores, dos sentimentos dele comigo. E a maneira dele, ele na verdade a ama profundamente, mas a forma dele de demonstrar isso é diferente. Ele bota comida em casa, ele dá sustento, ele dá provisão para a família, e essa é a forma dele de demonstrar amor. Então, quando a gente entende essa diferença no outro, enriquece muito o ponto de vista e o respeito e melhora a qualidade das relações. E Roberta, me tira uma dúvida. Assim, a gente já conhece aqueles quatro Tipos de temperamento? 4 tipos de temperamentos, né? Que é o sanguíneo, o melancólico, o fleumático e outros. Só que eles não têm nada a ver com esses 16 tipos de personalidades. Seria isso? Na verdade, existe uma escala em que você pode supor, mas assim, cada teoria ela tem um recorte diferente. Por exemplo, a gente entende que os coléricos normalmente são pessoas dominadoras, então elas vão cair muito no que a gente chama de extrovertido julgamento, que é o E com o J, pessoas que geralmente querem liderar, que se impõem, mas qualquer tipo pode cair no colérico. Pessoas EPs, que a gente chama, são extroversão e percepção, sempre procurando algo para fora. Então, elas vão cair muito no sanguíneo, mas nem todas, porque elas são aquela energia que está sempre ampliando, né? Acende, apaga. Já os introvertidos IJ vão cair muito no melancólico, porque eles são perfeccionistas, né? Tem aquele jeito mais fechado, mais perfeccionista. E os IPs podem cair geralmente muito no fleumático, porque são aquelas pessoas que se sentem muito bem com elas e são relaxadas na atitude externa. Mas isso tem variações, né? A gente encontra pontos em comum e pontos diferentes em cada teoria. E existe um perfil que define mais as mulheres? As mulheres caem bastante nos tipos sentimento, extrovertido, por exemplo. As mulheres elas podem ser muito mais focadas em realizar, em harmonizar os outros. Eu vou cuidar da minha casa, eu vou cuidar do meu marido, eu vou cuidar do meu filho, os meus problemas eu vou deixando para mim. Então é muito típico que as mulheres caiam no ESFJ, que é o personalidade cônsul, mas a mulher pode cair em qualquer tipo de personalidade, mas é muito comum que elas caiam mais no sentimento, né? E os homens, até pelo ambiente, pela educação, a história que a gente tem, é muito comum que o homem caia um pouco mais no pensamento, então é mais lógico, é mais impessoal, e aí esse conflito para a gente é muito claro, quando a gente atende uma mulher sentimento, que aí reclama desse esposo, e a gente percebe que um ama o outro, mas eles amam de formas diferentes, eles expressam isso de formas diferentes. E Roberta, tem como eu no meu convívio diário, por exemplo, com a Cíntia, saber qual é o tipo de temperamento que ela tem e ela saber qual é o tipo de temperamento que eu tenho? Tem como você perceber algum detalhe, por exemplo, alguma de vocês é muito correta com o horário, toda certinha, precisa estar tudo definido, tudo marcadinho? Acho que é a Sara. Sim, sou eu sou assim. Então, agora tem uma outra que essa aí fica às vezes querendo pegar pela orelha, que, esqueci, peraí que eu tô chegando agora, calma, não anotei, não, agora eu não tô com vontade de fazer, vamos fazer depois, tô atrasada. Tem alguma aí que é assim? Ela estaria aqui, né? Digamos que tem, Sim. entre as amigas. Então, você vai perceber que, normalmente, uma anda junto com a outra. A intuitiva que esquece a comida queimando, que perde a chave, sempre casa com o marido que acha a chave e desliga o fogo. A amiga desligada lá, olha só, tá na hora. A outra liga, amiga, você sabe que tá na hora, né? Eu vou te ligar para te cobrar. Então, é engraçado, porque uma atrai a outra. Elas se aproximam. Elas têm esse efeito de buscar no outro o que falta. Então, é muito comum a pessoa mais organizadinha ir lá, querer ajudar
ajudar a amiga desorganizada, e tem aquele carinho, né? E tem aquela... Aí, às vezes, também a vida da que é organizada é muito rígida. E aí essa aqui é toda doidinha, ela traz uma contribuição, fala uma coisa diferente, ela é engraçadinha, a gente fala, ai, dá vontade de matar, mas eu gosto dela. Então, eles vão se dando bem, né? Apesar de diferentes, isso que é legal. Sim. Mas é incrível, né? Quando começa a se interessar pelo assunto e a buscar mais informações, como realmente a gente se identifica, não é? Sim, muito. Com tudo que mostra ali sobre a gente, é o autoconhecimento mesmo. Eu saí como ENFP, seria o Fantástico Mundo de Bob? Exatamente. Esse ele tem as ideias mais fantásticas, ele é demais. Mas na hora de colocar a mão na massa, ele, ai, já enjoei. Ó, tô com uma outra ideia aqui. Então, geralmente, ele cria as imagens para o amigo S realizar. O amigo sensorial é que vai, tá bom, me dá isso aqui, vai lá ter a ideia, né? Porque ele é mais criativo. Então, ele cria para os outros executarem. Porque ele, na execução, ó, uma negação. Eu vou fazer o meu teste assim que acabar o programa. Gostaria de agradecer pela sua participação. Realmente foi muito legal a nossa conversa, muito gostosa mesmo. Eu tenho certeza que muitas pessoas ficaram, né, interessadas em se aprofundar mais sobre esse assunto. Obrigada, Roberta. Eu que agradeço, muito obrigada. E a gente vai deixar aí as suas redes sociais, caso as pessoas queiram tirar alguma dúvida ou procurar você, tá bem? Sim, o meu Instagram é Roberta_Bernardon. Pode me chamar. Ok. Tchauzinho, Tchau, Roberta. obrigada. E vamos agora para uma matéria e já voltamos. Egocêntrico é um adjetivo que descreve alguém que se considera o centro de todos os interesses, o centro das atenções, o centro de tudo ou o centro do mundo, que acredita que suas próprias opiniões e interesses são mais importantes do que os dos outros. O egocêntrico vem do latim, é a união do ego, que significa eu, e centro, que significa o meio de tudo ou centro. Alguns sinônimos para egocentrismo são egoístas, narcisistas, arrogantes e egocêntrico. O centrismo do ego é o oposto do altruísmo. É uma forma de isolamento e, consequentemente, uma forma que leva à infelicidade, pois as pessoas egocêntricas são tão egocêntricas e pensam que são tão superiores que acabam sendo solitárias. Uma pessoa egocêntrica pode sofrer de transtorno de personalidade narcisista. Aqueles com um pensamento grandioso, comportamento arrogante, arrogância e falta de empatia são características. Aqueles com pensamento grandioso, comportamento arrogante, arrogância e falta de empatia são caracterizados por uma forte necessidade de admiração e necessidade de se sentir o centro das atenções. O discurso deles é frequentemente sobre mim, eu e eu, e eles precisam estar rodeados de bajuladores para reforçar sua ideia de superioridade. Independentemente do grau de narcisismo, quando o ego se torna grande, o bom senso é turvado. A capacidade de compreender os outros e de desfrutar dos apegos é perdida. Um ego elevado complica a vida tanto dos que sofrem quanto dos que estão ao seu redor, parceiros, filhos, amigos e até mesmo colegas de trabalho. É difícil viver com alguém que pensa estar sempre certo e que, de acordo com ele, sabe tudo. Alguém que culpa os outros por seus erros quando está errado, que precisa ser o centro de tudo o tempo todo e que geralmente se aproveita das pessoas com as quais se relaciona para obter o que quer sem medir as consequências. Também é possível que a profunda insegurança e baixa autoestima tenham causado a essas pessoas um sentimento de superioridade como um mecanismo de defesa. Outra característica relacionada à sua própria insegurança é a inveja, já que o sucesso dos outros é experimentado como uma ameaça que os ofusca e lhes tira o protagonismo. A longo prazo, eles têm que enfrentar o abandono, pois a família e os amigos acabam se distanciando, o que os condena a uma velhice solitária. As pessoas orgulhosas e inseguras não são confiáveis. Quando ouvir alguém falando bem de si mesmo repentinamente, vai embora. Não é provável que seja uma boa empresa. Se você tem um vínculo com um egocêntrico, tente se distanciar. Os atributos mais admiráveis em qualquer pessoa são, sem dúvida, inteligência e humildade.
porque aqui estamos novamente dos nossos estúdios e temos aqui uma convidada, a Sheila Ekel. Tudo bem, Sheila? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E já tenho a primeira pergunta para você, Sheila. Poderia nos explicar a teoria por trás do corpo explica? Sim, isso é muito interessante. Lá na época de Freud, foi um dos primeiros médicos que entendeu que o nosso corpo funciona junto com a nossa mente. Então ele começou a falar isso, que o nosso corpo e a nossa mente estão ligadas. E aí ele tinha um auxiliar, o Heinz, e que depois continuou as pesquisas dele, e depois o Lois, que foi outro secretário, então as gerações foram passando e cada um aprofundou. E aí onde chega no Corpo Explica, que foi um pessoal brasileiro que conseguiu medir. Então, a literatura científica tem uns nomes meio esquisitos, meio estranhos, mas eles vêm baseado na mielinização da nossa coluna. É meio complicado, mas eu vou tentar deixar isso bem fácil. Já viu quando a gente reforma uma casa, alguma coisa assim, que tem o fio de luz? Ele tem aquela partezinha de metal e tem uma capa em volta de borracha. Quando o neném, quando a gente está gerando uma vida, ou quando a gente é essa vida, o neném, quando está na barriga da mãe, a primeira coisa que você vê no desenho lá do exame é a cabeça e a coluna. Então, essa coluna, ela, primeiro, até os 5 anos de idade, tem só como se fosse o fio de cobre. É só a terminação nervosa do nosso corpo. E aí, os primeiros 5 anos de vida, ela vai mielinizando, encapando essa coluna. E no processo desses 5 anos, dessa capa de mielina se formando, é que surge 5 personalidades, 5 caracteres, 5 traços de caracteres, como a gente chama, que é toda a base do Corpo Explica. Então, são 5 fases, são 5 traços que vão, por exemplo, a primeira fase. Quando está na gestação seria a primeira fase, a amamentação seria a segunda fase, os primeiros passos a terceira fase, vai mielinizando. Então quando a gente está na barriga da nossa mãe, mieliniza essa parte aqui, e aí a amamentação aqui, os primeiros passos aqui, aí o desfraude aqui e o último aqui. Então quando chega lá no nosso cóccix, no final por volta dos 5 anos de idade. Então, mielinizou. E tudo que acontece nesses primeiros 5 anos é que vai formar o formato do nosso corpo. Então, se hoje eu olhar para vocês, a gente estuda 6 partes do corpo. Formato de cabeça, formato de olhos, de boca, de tronco, de quadril e de perna. E baseado nessas informações, eu posso dizer como você sente, age e pensa. Então, se o tipo é mais extrovertido, introvertido, se gosta mais de ficar quietinho, se gosta de se comunicar, se gosta de ficar, de liderar ou de seguir normas, ou se é mais rápido, ou se é mais lento, ou se na hora da decisão vai tomar pela emoção, pelo sentimento. Eu falo isso tudo baseado no formato do seu corpo. Tá tudo mielinizado. Eu acho uma coisa assim linda isso, porque a criação, né, o processo da gestação de um bebê, da criação, de como Deus faz tudo isso, e ali ainda nos 5 primeiros anos de idade, além de toda a informação genética que a gente traz dos nossos pais, ainda o que acontece nos 5 primeiros anos de vida, de como essa criança vê o mundo nesses primeiros anos de vida, vai formar o molde no nosso corpo. Então, por que é tão comum, por exemplo, casais com 2 filhos, um é mais cheinho, um é mais magrinho? Né? Mesmo pai, mesma mãe, mesma genética, comeu da mesma comida, porque eles foram mielinizados diferente. A percepção daquela criança na barriga ou na amamentação foi diferente. Isso mielinizou diferente, deu um corpo diferente e isso faz com que ela pense diferente. Então, até os 5 anos... Por volta. Então, tem até os 5 anos de vida para ter essa transformação completa e daí por diante não muda mais nada ou seria isso mesmo? Sim. Por volta dos 5 anos está completo o processo de mielinização. Dali para frente não muda mais nada, mas durante toda a nossa vida a gente tem aí uma margem de 5% dentro do que você já tem por exemplo assim, eu vou falar um pouquinho dos nomes, certo? O oral é mais assim aquela parte afetiva. Então, por exemplo, se a mulher tiver aí 30% de oral, na hora que ela estiver grávida, na hora que ela estiver cuidando dos filhos pequenos, talvez dê 32, 33 se ela fizer de novo. Então não vai ter uma mudança. O que você tá lá com os 5 anos, você pode engordar, emagrecer, fazer cirurgia, vai continuar a mesma porcentagem. Mas às vezes, num momento da vida, pode ali dar uma aumentadinha, uma diminuidinha conforme o que ela tá vivendo. Então essa oralidade expressa mais esse sentimento, mais essa ternura. Então no momento que a mulher, por exemplo, passar por uma maternidade, talvez ali dê uma aumentadinha, mas sempre vai ficar dentro da margem dos 5%. Nunca vai mudar a personalidade, nem com as fases. Pode dar uma intensificada ou uma baixada.
mas não E mudar. você estava falando que isso tudo vem desde durante a gestação, né, Sim. da mulher. Então, fatores externos durante a gravidez podem interferir também nisso. Sim, interfere de que forma? Porque quando o bebê tá lá dentro, ele se mexe, ele tá lá ocupando o espaço dele. Aí, por exemplo, que essa mãe teve um susto, perdeu o emprego, morreu alguém importante para ela. Então, fisicamente falando, ela vai contrair o útero, vai ter menos sangue passando por ali. E a criança vai sentir aquele ambiente mais duro, mais tenso. E daí, quando ela vai se mexer, por exemplo, ela vai sentir que o ambiente dela tá mais tenso. Então, ela vai ficar, opa, aconteceu alguma coisa. E aí, depois, de novo, ela vai se mexer de novo, aquele ambiente ainda tá tenso. Opa. E aí, no dia seguinte, de novo, o ambiente está tenso. Então, ela começa a levar para o pensamento. Tipo, começa a se mexer menos e ficar mais só no pensamento. Então, hoje, por exemplo, se você quer ver um exemplo de pessoas que tiveram uma gestação difícil, são aquelas pessoas bem magrinhas e que você vê todas as pontinhas. Pontinha aqui da saboneteira, pontinha dos ossos, geralmente uma cabeça um pouquinho maior, com o cérebro um pouquinho maior. Elas são pessoas que tiveram uma gestação mais difícil. Que legal, né? A gente vai começando interessante, né? Você tem alguma pergunta, Sara? Sheila, você poderia nos explicar um pouco sobre cada traço? Isso, são 5. Mas esses 5 pode haver combinação. Todas as pessoas passam pelos 5, porque você passa pelo processo inteiro, você vai passar pelos 5. O que acontece é que acho que ela já colocou os desenhos ali, né? O primeiro, por exemplo, que se chama esquizoide, que é o magrinho, cheio de ponta, que foi a questão da gestação. Quando a gestação é mais difícil, então acontece esse tipo de coisa e a pessoa vai mielinizar ali como se essa capa tivesse sobrecarregada. Então o corpo fica assim. Então vamos lá. O primeiro se chama esquizoide. O formato, todos eles é baseado num formato. É o formato retangular e a pessoa geralmente é bem magrinha e com quinas, né? E com o cérebro, geralmente você vê assim um cérebro de alguma forma destacado. Ou o rosto um pouco mais alongado, ou essa parte do cérebro aqui um pouco maior, esse tipo de característica. Todos os 5, eles têm uma dor e um superpoder, que a gente chama, e um recurso. A dor dele é se sentir rejeitado. Ele se sente uma pessoa rejeitada. E o recurso é que são pessoas muito criativas, muito racionais e estão sempre utilizando mais o cérebro, a cabeça. Então a pessoa não tem tanta força física, até no desenho ali do Divertidamente, ele tá meio assim, caidinho, né? Porque ele não tem muita força, ele não tem muito ânimo, assim, é uma pessoa que vai preferir não ter esportes físicos, vai preferir mais aquela criança quietinha que prefere o videogame, mas peraí. O segundo traço se chama oral. Ele é representado pela bolinha, né? E são pessoas com formatos arredondados, não necessariamente gordinho, mas arredondado. Vai ter um rosto mais arredondado. Eu tenho bastante dessa característica. Então vai ver um rosto arredondo, os braços são redondos, a pessoa é toda fofinha, tipo um Jô Soares. O Jô Soares é tipo uma criança grande, né? Um idoso com cara de bebê, dá vontade de abraçar, de pegar, de amassar. Então oral é formado na parte da amamentação, a mielinização dele na parte da amamentação. Então a dor dele é ser abandonado, ele se sente abandonado, ele faz qualquer coisa para estar junto com as pessoas e não se sentir abandonado. E o super recurso dele, o superpoder dele é a comunicação. De todos os traços é a mais que se comunica. Ela gosta de falar, de cantar, de gesticular, de experimentar novos sabores, de viajar, é aquela pessoa assim que está o tempo todo querendo coisas novas e gosta muito de toque físico, diferente do primeiro que não gosta de toque físico. Mas como a gente passa por todos os processos da mielinização, a gente vai ter misturas. A pessoa pode ser pico muito de 40% de e pouquinho dos outros. A pessoa pode ser 20, então passou por todos eles de uma maneira igual, então vai ser bem distribuída e com isso um pouco confusa, aquela pessoa que uma hora quer ficar sozinha, outra hora quer estar com todo mundo, outra hora quer mandar, outra hora quer obedecer. E tem as pessoas que têm, sei lá, eu tenho 3 traços, 3 que são quase iguais. Eu tenho 30 de oral, 28 de masoquista e 25 de rígido. São 3 traços que estão bem ali disputando e os outros 2 lá embaixo. Então, as várias combinações acabam dando várias possibilidades, mesmo tendo os 5. Terceiro. O terceiro a gente chama de psicopata, que não é aquele assassino em série com a doença de psicopatia, mas tem um nome porque foi lá da época de Freud para preservar a literatura científica, então se preservou os nomes. São no formato do corpo o triângulo invertido, são pessoas que têm aqui, que a gente chama peito de nadador, esse tronco aqui é muito mais largo do que o quadril. Ou então aqui no queixo, que começa aqui de cima bem afunilado. Eu não tenho isso, não é afunilado aqui o meu, né? Mas tem as pessoas, vocês dois já são bem mais afuniladas do que eu. Então
Então tem outras características, eu tô dando algumas só, né? No desenho do Divertidamente tem os 5 bonequinhos que eles dão características de tristeza, alegria, mas não é tanto pelo humor, é mais de características, né? Então a dor ele é formado no momento dos primeiros passos e a dor dele é ser manipulado, ele odeia ser manipulado e o superpoder dele é comunicação e liderança. Ele é ótimo negociador, ótimo em liderar equipes, grupos e ele está sempre disposto a negociar para conseguir o que ele quer, para ele ou para as pessoas que estão em volta, ou para a equipe, ou para a família. É um ótimo líder. O quarto, então, é o desenho do quadradinho. Ele se chama masoquista. Seria o nosso incrível Hulk. São pessoas mais quadradas, eu tenho bastante desse também. A pessoa assim que tem um rosto mais quadrado, o corpo não tem grandes curvas, é mais quadrado do começo aqui ao fim. Né? Ele é formado na hora do desfraude, quando a criança ainda não está pronta para segurar o xixi e cocô, mas a família ou quem cuida dela entende que ela está pronta, então ela é cobrada para não largar o xixi e o cocô, mas ela ainda não está pronta, os esfíncteres não estão prontos, fisicamente ela não está pronta, então a dor dela é ser humilhada e o superpoder dele é organização, planejamento, rotina, tudo que é certinho, porque ele foi tão difícil para ele que ele teve que segurar uma coisa que ele não estava pronto, que ele passa a segurar tudo na vida, ele segura o sentimento, ele segura a emoção, ele segura o peso, então assim, se a gente tiver várias pessoas e acontecer uma coisa brava, alguma coisa difícil, ele que vai mais segurar, não vai explodir tanto, vai segurar mais, seria o nosso masoquista. A dor dele é ser humilhado e o superpoder dele é a organização, isso já falei. E aí o quinto então, que se chama rígido, e o desenho do rígido é a ampulheta, que são as pessoas assim, supermodelos, que são aquele corpo escultural, que tem aquela cintura bem definida, que tem um rosto bem marcado, que você vê bem aqui as bochechas, essas linhas, são linhas e sabe aquela pessoa que nem faz academia, mas você já vê os gominhos aqui? São os rígidos, é o último. E ele foi formado, a mielinização dele é quando termina lá, então quando a criança descobre que tem meninos e meninas, que papai casa com mamãe, vovô casa com vovó, que o passarinho anda com a passarinha, que a Arca de Noé entrou em pares e ela descobre essa sexualidade que tem pessoas diferentes, então ela é nesse momento que é formado, né, que é terminada a mielinização e a dor dela é ser traída ou trocada, porque ela fica no triângulo ali com o pai e com a mãe, que ela descobre que o pai é a mãe, então ela pensa que tem que ter um par, logo meu pai é o papai, né, então tipo... Mas aí de noite o papai vai dormir com a mamãe ou faz o que a mamãe pede, então ela fica se sentindo meio perdida ali. E o superpoder dela é realmente ser a mais rápida, a mais competitiva, a mais forte, a mais bonita. Não é tanto uma beleza no sentido de bonito, porque vai ser um modelo, mas de harmônico. São pessoas mais harmônicas. Os dois olhos são iguaizinhos, a boca é bem desenhada, o rosto é bem desenhado, os músculos são pessoas feitas como se fosse assim. Os grandes esportistas, os grandes jogadores de futebol têm que ter uma quantidade muito grande de rígido. Daí, nesse sentido, porque eles têm muita perna, eles têm muita força, eles têm muita velocidade. Por exemplo, se a gente for botar um jogador de futebol esquizoide, que é o primeiro lá, é um jogador de futebol rígido, só pelo corpo, antes dele jogar, eu vou te dizer, esse aqui ganhou, esse aqui não tem chance, porque a força que ele tem no corpo, na musculatura, no tônus, na cabeça, no jeito de pensar, é muito maior. Que legal, né? E tem essa parte vamos dizer, digamos, um ponto negativo, um ponto positivo, Sim. que são os superpoderes, né? Todos. E eu vi que os traços ali que você mostrou na tela, ele se assemelha com esse padrão que a gente vê hoje, né? O padrão de beleza. E tem alguma coisa a ver? O padrão de beleza seria, tipo assim, o que o Brasil, vamos dizer assim, considera um padrão de beleza, seriam os rígidos, que é o corpo escultural, né, com tudo desenhadinho. Então, todas as mulheres vão ter uma porcentagem de rígido. Mas, por exemplo, alguém que vai ter um 40% ou 50% de rígido, ela vai ser naturalmente harmônica. Uma pessoa que só tem 20% de rígido, ela vai ter que trabalhar para ser harmônica, né? Então, por exemplo, tem pessoas que o olho, por exemplo, já vem desenhado como se fosse de fábrica. Ela não precisa nem muita maquiagem ali para ser todo harmônico. Tem gente que precisa de muita maquiagem para deixar um olho harmônico. Então, isso é a quantidade de cada traço que tem. E Sheila, em que área das nossas vidas podemos melhorar após saber nossos traços? Isso é bem legal, essa pergunta. Eu amo responder isso. Todas. Eu começo com a minha família, o relacionamento dentro de casa mudou muito por causa disso, porque a partir do momento que eu me conheço e conheço a outra pessoa melhor, eu consigo entender por que ele está agindo assim.
né? Lá em casa é um pouquinho ao contrário. Meu marido é um pouquinho mais sentimental e ele gosta mais de toque físico, eu gosto um pouquinho menos. Então, assim, às vezes aquilo me chateava. Ou ele ficava chateado porque eu não queria, sei lá, andar de mão dada. Mas sabendo disso, eu entendo que ele tem uma necessidade, que ele tem mais oral do que eu. Então, ele tem mais necessidade de toque físico, de ficar juntinho, de fazer as coisas juntinhos. Então, eu consigo ter mais paciência com isso. Por exemplo, meu marido é um pouquinho menos de masoquista do que eu. Ou seja, ele não é tão paciente quanto eu. Então, às vezes, ele perde a paciência um pouco mais rápido. Eu consigo entender essas diferenças. Então, familiar é a primeira. Você entender seu marido, entender seus filhos. Eu tenho 2 filhas, meninas. E uma já é diferente. Então, às vezes eu queria ser justa, dar abraço num, abraço no outro, mas uma gostava e outra não. Então, eu não estava sendo justa exatamente. Eu estava de mim para elas sendo justa, mas elas não estavam recebendo igual, né? Porque são diferentes. Então, família é o primeiro lugar. Segundo lugar, empresarial, né? Se você tem uma equipe, um time, se você precisa contratar alguém para a área de vendas, você tem que contratar um determinado tipo de traço e não outro, né? Ou se você precisa de alguém para TI, é outro tipo. Se você precisa de alguém para contabilidade, é outro traço. E, nesse sentido, a análise ajuda com isso. E um terceiro que eu acho muito hoje, assim, imprescindível, é a questão do emagrecimento. Tem tudo a ver com isso também, que tem traços que engordam mais ou tem uma tendência a engordar mais do que outros. Então, se eu e você vamos fazer uma dieta, por exemplo, a minha chance de emagrecer é menor do que a sua, pelo tanto de traço que eu tenho. Então, eu tenho que conhecer aquilo ali, para entender qual é a necessidade que eu tenho para conseguir fazer a dieta ser tão eficiente. Né? Então, eu vejo pessoas hoje assim, aparecendo na televisão, dizendo, eu emagreci 10 quilos. Aí você olha para os traços dela, é óbvio que ela emagreceu facinho, ela não tinha aquela tendência, entende? Então, emagrecimento hoje, que é uma coisa que todo mundo fala, que todo mundo precisa, na minha opinião, na minha visão de ver as coisas, tem tudo a ver com os traços. Tem traços que engordam, outros não. Esse ponto foi muito bem, né, de tocar, assim, porque realmente tem pessoas que entram nessa coisa de fazer dieta e não entendem, né? Primeiro ela tem que se conhecer, né? Seria mais fácil, né? Porque antes se conhecer, depois começar a dieta. Exatamente, porque daí ela vai entender que tipo de coisa que ela precisa, porque ali de ter um superpoder e ter uma dor, significa que se você tá triste, se você não tá no seu ambiente, se você não tá fazendo as coisas que você precisa pro seu traço, você vai ficando na dor, você vai ficando tipo triste, depressivo, você não consegue usar seu superpoder. Agora, se você dá pro seu traço o que você precisa, você deixa ele com um superpoder cada vez mais na potência elevada. Então, assim, se você eu decidi, vou emagrecer. Então, assim, eu preciso entender o que o meu traço precisa para dar para ele poder fazer aquilo feliz, para fazer aquilo de uma maneira leve. E com isso vai ajudar, né? Claro, eu não estou dizendo que não precisa de comida, não estou entrando na área física, mas só na psicológica. Se você entender do que você precisa para te aparar, para te apoiar nesse momento, vai ser muito mais leve o processo. Sheila, então, qual é o meu traço? Vamos marcar uma análise com você. Com o meu, com o da Cintia. Não vi nenhuma, não vai. Mas eu tenho uma outra pergunta. Em qual traço é mais comum vermos personalidades mais egocêntricas? Então, desses 5 traços, 3 deles a gente chama de frio e 2 a gente chama de quente. No sentido que 2 são mais emocionais e os outros 3 são mais racionais. E com isso, com mais razão, menos emoção, ele se torna mais egocêntrico, por motivos diferentes. Então, o oral e o masoquista, que são as pessoas mais cheinhas, mais redondinhas ou as mais quadradinhas, elas tendem a ser mais quentes, mais emocionais. E os outros 3, que seria o magrinho, o esquizoide, do retângulo ou do triângulo invertido ou da ampulheta, eles são traços um pouco mais racionais. Eles tendem a ser mais frios. O esquizoide porque quer ficar sozinho na caverna dele, o psicopata porque quer liderar e seguir os interesses que ele tem, e o rígido porque ele tem uma facilidade de lidar com o sexo oposto melhor e não com os do mesmo sexo. Então ele acaba se isolando nesse sentido um pouco. Então, só que tem a ver com a combinação, ninguém é só um. Então, se você pega os 3, eu tenho 3, que eu falei, 3 que são iguaizinhos meus, 2 são emocionais e 1 é mais racional, ou seja, a minha emoção vai ser superior. Eu vou ter 70% de emoção, por exemplo. Então, na hora de tomar uma decisão, se tomar esse copo faz bem pra mim, ou se tomar aquele faz bem pra todo mundo, eu vou tomar aquele que faz bem pra todo mundo, porque eu vou decidir mais com a emoção no sentido do que vai fazer bem pra família, por exemplo. Vou tomar uma decisão do que é melhor pra família do que é melhor pra mim, porque é um traço mais quente, porque é um traço com mais emoção. Se eu tenho uma combinação de traços que favorece ser mais racional, então talvez essa decisão seja baseada
razão no que vai ser melhor para mim e acaba sendo mais egocêntrico. Ai, Sheila, muito obrigada pela sua participação hoje aqui Eu com que a gente, agradeço. porque o nosso tempo acabou e a gente nem percebeu. Que bom. Que conversa tá muito boa. Bem interessante mesmo, Sim. né? Confesso que realmente agora vamos buscar mais, né? Sobre conhecer, isso, se né? conhecer mais. O assunto é bem legal. Sim. Obrigada pela sua participação. Quer deixar alguma mensagem para a gente? Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. E acho que tá escrito aqui o meu Instagram, né? Ainda não tá assim tão completo, mas pode seguir também o Corpo Explica, que é a base de tudo, né? E dá para ter bastante noção, assim, com o que já tem publicado ali de como você, mesmo não fazendo, né, análise certinho, mas eu indico para todo mundo fazer uma análise corporal. Isso leva aí uns 15, 20 minutos para fazer e você sair ali com bastante autoclareza, né? De como você pensa, sente e age. Muito obrigada. Obrigada, um abraço, Sheila. E agora vamos para os nossos testemunhos e já voltamos. Meu nome é Magda, eu tenho 29 anos. Aos 12 anos, eu comecei a sentir uma carência muito grande pela minha mãe. Eu tenho pai e mãe, mas a carência era pela minha mãe. Devido a ela trabalhar muito, ela não tinha tempo. E eu sempre acusava muito ela. Tudo que ela queria que eu fizesse, eu não via nela. Ela falava que eu tinha que ser uma boa filha. Mas como eu ia ser uma boa filha se ela não era uma boa mãe? E eu sempre foquei muito nisso. A ponto de eu não respeitar ninguém. Nem vó, nem irmã, nem mãe, ninguém. E devido eu ter essa carência, eu comecei a me tornar muito ciumenta. Então eu comecei a ser autoritária igual a minha mãe. Aí aos 17 anos a minha mãe foi embora de casa. Então dali, os namoradinhos que eu tinha, não era mais namorado, se tornava marido. Eu namorava, daqui a pouco eu tava morando junto, aí devido às minhas crises de ciúme, ser doente, porque eu ligava assim o dia inteiro. Era uma loucura. Muita balada. Álcool, nossa, eu bebia de segunda a segunda. Jogo, celular, era viciada. Fora que eu era agressiva. Então, não era nem eles que me agrediam, era eu que agredia. E aí eu, com o meu autoritarismo, comecei a trair, a devolver na mesma moeda, que é o que o mundo joga você a fazer. Dali eu comecei a ser infeliz, porque ali o vazio dentro de mim começou a crescer. Porque eu procurava tentar melhorar e não sabia como melhorar. Até que eu conheci meu marido. E aí, como eu bebia muito, e ele também, no meio do caminho eu decidi que eu queria engravidar. Até que a minha filha nasceu. A minha mãe chegou a uma situação dela dizer que eu era uma péssima mãe e que ela ia chamar o conselho tutelar pra mim. Dali eu comecei a ver que tinha alguma coisa errada mesmo comigo. Porque por mais que eu não bebesse, mas eu tinha muitos problemas com ele, de querer mandar nele, das agressões. E ele era tranquilo. E devido a ele ver isso em mim, ele começou a ficar agressivo também. Até que eu vi a mudança na minha irmã, a minha irmã mais nova. O marido dela começou a vir às palestras e ela começou a vir com ele e eu vi o casamento deles serem transformado. Então, devido a eu ver aquilo, eu falei, não, eu quero pra mim. Ali comecei a frequentar as palestras na Igreja Universal. Aí eu comecei até fazia fogueira santa, jejum de Daniel, eu fazia, mas eu não colocava toda a força. Até que eu participei de um jejum de Daniel e eu pedia muito em prol do meu marido, eu queria a mudança dele, porque ele chegou a falar pra mim que ou era o meu Deus ou ele. E ali eu nem imaginava voltar atrás do que eu era. E aquela mudança só servindo a Deus, então eu não queria. E aí eu falei pra ele, então eu escolhi meu Deus. Parei de focar nele, eu comecei a olhar pra mim. Porque ali eu já tava consciente do que era o Espírito Santo, mas eu ainda não tinha o Espírito Santo. E ali eu comecei a buscar, a perguntar, até que eu fiz um propósito. Eu fiz uma fogueira santa e eu falei pra Deus, Senhor, é tudo por tudo. E ali eu coloquei toda a minha força, eu orava de madrugada, eu jejuava mais, eu perguntei pra Deus, Deus, o Senhor quer o que mais de mim? Para que eu possa ter o seu Espírito, que é algo tão grandioso, as pessoas falam que é algo tão maravilhoso, e eu quero isso dentro de mim, porque eu já tinha as mudanças físicas, a ponto das pessoas olhar pra mim e falar, nossa, Magda, o que aconteceu com você? Mas ainda faltava o Espírito Santo. E ali começou a minha batalha. Aí eu participei da Fogueira Santa
E ali eu comecei a perguntar pra Deus. Naquele envelope, eu coloquei a minha vida. E a minha vida não foi o dinheiro físico, que eu nem lembro quanto eu coloquei. Mas eu coloquei a Magda. Eu pedi pra Deus, tira o orgulho de mim, tira essa soberba, tira esse autoritarismo. Eu não quero ser assim. Eu falei pra Deus. E eu lembro que foi maravilhoso. Nossa... E ali Deus ele realmente tirou tudo que eu não queria, ele tirou. A ponto de eu nem perceber que eu não era mais aquilo. E quando eu recebi o Espírito Santo, Deus falou pra mim. Ele foi muito claro. Ele falou que ele já era comigo. Que só faltava eu ser com ele. Não tem preço ter o Espírito Santo. Porque ele muda a vida da gente. Ele muda a alma. E as pessoas podem falar o que quiser de você, mas ele não deixa, não te machuca mais. Daquele dia pra cá mudou tudo. Porque a gente começa a olhar o mundo de outro jeito. A gente olha as pessoas de outro jeito. Dentro de mim, tudo que acontece na minha vida, no meu decorrer do dia, se torna em Deus. Eu quero falar do amor dele. Aquela alegria, eu tenho vontade que todas as pessoas do mundo sintam aquela alegria. Porque não tem preço. A Magda hoje, ela tem amor pelas pessoas. Pelos filhos, eu sou muito atenciosa hoje. Carinhosa. Com meu marido, eu sou outra esposa, né, na verdade. E depois que eu recebi o Espírito Santo, eu faço tudo com muito amor. Desde a casa, aos bichos, às crianças, às pessoas da minha família. A minha mãe, que eu tinha uma mágoa. Eu não sabia que eu tinha essa mágoa dela. E quando eu descobri e eu me libertei disso, nossa, foi grandioso. Foi como se aquele mal tivesse saído e o amor tivesse entrado em prol disso. Não tem mais sinal daquela Magda nervosa, agressiva, que tudo era briga e pancadaria, porque pra mim eu ia pra cima, não tinha conversa. Não era do jeito que se enquadrava pra mim, eu partia pra cima. E quando eu percebi que eu já não era mais daquele jeito, porque as coisas de Deus é assim, você nem percebe. Quando você vai ver, já não faz mais. Porque ele tira, ele é tão perfeito que ele vai lá e tira, e você não percebe. E o Espírito Santo representa pra mim tudo, porque ele transforma a alma, o interior da pessoa. Ele muda tudo. Que testemunho forte, né, esse da Magda. E no final ela fala algo muito forte, né? Ela fala que o Espírito Santo, ele muda tudo, ele conhece o interior e ele é capaz de fazer isso, né? Então, independente de quais são seus traços, né? De quais são as suas personalidades, foi o tema que a gente abordou hoje, de quais são os seus pontos negativos e os positivos, né? Os seus, posso dizer, os seus traumas, o que seja, o Senhor Jesus, ele conhece e ele muda, né? O que tiver que mudar. Ainda que a ciência possa falar algo, mas para Deus nada é impossível, para Deus tudo acontece do jeito dele, né? Da forma dele. E na Bíblia está escrito assim, em Jeremias 1, versículo 5. Antes que te formasse no ventre, te conheci. Deus, ele conhece a mim, conhece a você, Sara, conhece a você que está aí. Deus, ele sabe tudo que você está aí e está passando, ele sabe todos os seus traumas, ele sabe o tipo de personalidade que você tem, ele sabe o que você trouxe desde o ventre materno, ele sabe tudo. E ele conhece você, ele conhece sua situação e ele pode mudar, ainda que a ciência fale que não tem jeito, que não muda, é você, isso é sua história, não é. Deus, ele pode mudar, né, Sara? Sim, mesmo que você, talvez, como você estava falando, Cíntia, há pouco, você não se conheça, né? Tem, como a gente estava com o tema há pouco, fazendo uns testes, essas coisas todas, porque muitos são aqueles que não se conhecem a si, mas que talvez, como a Magda, no exemplo da mãe, ela foi crescendo e ela se tornou a mesma coisa que a mãe era para ela, uma má mãe. Né? Ela queria tanto que a mãe dela fosse uma boa mãe, mas quando ela teve a filha dela falou que ela era a pior mãe. Então, talvez o que você sabe de si seja isso, pelas suas ações. Alguém já te falou algo para você, o seu esposo, a sua filha, como
foi o caso dela, que você tem sido talvez essa má pessoa, essa pessoa que não se dá bem com ninguém, essa pessoa assim difícil de viver, essa pessoa triste, essa pessoa angustiada, essa pessoa depressiva. Você tem isso que você conhece de si, mas como você disse, Deus conhece você desde quando você estava para vir no mundo e deu para você essa oportunidade de estar assistindo essa programação hoje, justo hoje. Por que será, né? Porque Ele quer fazer algo grande na sua vida, Ele quer transformar a sua vida. Foi o que aconteceu com ela. Quando ela recebeu o Espírito Santo, ali coisas, gestos já tinham acontecido no lado exterior dela, mas ainda ela não tinha o Espírito Santo. Quando ela recebeu o Espírito Santo foi que tudo mudou, não é? Tudo. Ele tem esse poder, o Espírito Santo tem esse poder de mudar uma pessoa. Ela possa ter vivido já 30, 40, 50 anos. Quando você recebe o Espírito Santo, tudo, e você muda, você esquece quem você foi e começa a viver uma nova vida. É realmente o nascer de novo, né? Então, para muitos pensam, é loucura, não dá, não tem como. Difícil explicar como foi para Nicodemos, né? É verdade. Difícil, explicar. Mas é possível, sim, você nascer de novo. Ah, mas o meu temperamento é ruim, a minha personalidade é ruim. Tudo leva à negatividade, né? Mas é possível você nascer de novo e fazer tudo novo na sua vida. Coisas novas, né? Surgirão quando a gente conhece o Senhor Jesus. Agora eu quero convidar todas para fazermos uma oração, né? Em favor de todos que estão conosco ligados nessa programação. Por favor, feche seus olhos. Disse Jesus: tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Oremos. Meu Deus, viemos aqui, Senhor, unir a nossa fé em favor, meu Deus, dessas pessoas que estão em casa, que esteve conosco nessa programação, meu Pai. Que muitas vezes estão pensando, realmente, é esse o meu destino, é assim que tem que ser a minha vida. Eu nasci e está traçado ser dessa forma, né? E de repente elas estão ali naquela situação triste, depressivas, ansiosas, né, com a vida destruída. Mas sabemos, meu Deus, que para o Senhor, meu Pai, o Senhor pode fazer essa transformação, o Senhor pode transformar, assim como transformou a água em vinho. O Senhor pode transformar a vida dessa pessoa por um completo, ainda que seja dito por cientistas, por médicos, por profissionais, meu Pai, inteligentes na área. Mas sabemos que para Deus as coisas não é bem assim. O Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é o Deus que muda tudo e transforma qualquer situação, qualquer coisa. Eu creio, meu Pai, pela minha fé, eu determino que essas pessoas que estão conosco através dessa oração recebam agora a transformação da vida delas, a transformação do casamento, a transformação na saúde, a transformação no interior delas. Muitas pessoas, meu Pai, estão com a vida perfeita, está tudo bem, mas só Deus sabe, só o Senhor sabe, e ela, o que passa por dentro dela, no interior dela. Quando ela deita para dormir, ela não consegue. Então eu te peço, meu Deus, que a tua paz, meu Pai, chegue dentro de cada uma dessas pessoas, meu Pai, chegue nos seus lares, meu Deus. Que a paz do Senhor venha estar, meu Deus, sobre essas pessoas. Em o nome do Senhor Jesus, eu determino que a transformação seja feita, meu Pai. E ao término dessa oração, meu Deus, essas pessoas possam ver, meu Pai, nitidamente que o Senhor, meu Deus, operou um milagre da transformação na vida delas. Em o nome do Senhor Jesus, eu te entrego a todos, meu Pai, a todas. E que o Senhor, meu Pai, toque nelas para que elas venham dar este passo até o Senhor. Toca para que elas venham, meu Pai, diante do Senhor, meu Deus, e que elas venham reconhecer que só o Senhor é Deus, que só o Senhor pode transformar tudo. Te entrego e te agradeço, meu Deus, essa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Chegamos ao fim deste programa. Que pena. Que pena. Foi bem gostoso, o tempo passou rápido, um assunto muito interessante e também um testemunho, né, da Magda. Sim. Realmente foi para finalizar o programa e mostrar o poder de Deus, né, Sara? Sim, se você se encontra na situação que a Magda se encontrou um dia, você vem até nós, vem até a igreja.
Nós estamos na 2420 Dufferin Street, também na sua tela aparece o nosso número de telefone. Temos nossa igreja aqui em várias cidades no Canadá. Você fica à vontade para você vir nos encontrar e Deus irá mudar, sim, a sua vida que você já não aguenta mais. Né, Cíntia? Fiquem então todos com Deus. Nos vemos então no próximo episódio do Rompendo o Silêncio. Vai.